Seja muito bem-vindo ao canal Vida de Milagres, o seu devocional diário. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, curtir e compartilhar com alguém que também precisa ser alcançado pela palavra. Tenho convicção de que essa mensagem vai falar poderosamente com você. Deixe seu nome e o seu pedido de oração nos comentários, que no devocional de amanhã nós vamos te mandar um abraço especial. Que esse devocional toque o seu coração e traga esperança no seu dia. E o tema de hoje é: Deus cuida de você nos detalhes. O texto base está no livro de Salmos, capítulo 145, versículo 19. O Senhor cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O devocional de hoje tem uma experiência sobrenatural que eu vivi alguns dias atrás e que Deus falou fortemente ao meu coração para que eu compartilhasse e trouxesse essa palavra tão importante para que a gente observe o cuidado do Senhor nos detalhes. Era um sábado comum, uma visita simples na casa dos meus pais, mas Deus decidiu sim revelar o extraordinário dele naquele dia. E 2 dias antes, na quinta-feira, eu tinha comentado com o meu noivo sobre um prato muito especial de um macarrão que se chamava zastrás. Um que a minha mãe fazia sempre que eu era adolescente, então já fazia muitos anos que eu não comia esse prato e eu tinha falado pro meu noivo exatamente isso, que eu estava com vontade. Sabe quando você pensa em pedir algo pra uma pessoa, mas você fala, deixa pra lá, não vou pedir não, isso é tão insignificante. Alguns dias antes eu tinha conversado com a minha mãe e me veio em mente de poder pedir pra ela pra fazer esse macarrão. Mas eu não pedi. Eu não achei necessário. Eu fiquei meio sem graça e eu deixei passar. E eu acredito que você em algum momento também já deva ter passado por isso. Só que eu acabei esquecendo e vida que segue. Chegou no sábado e quando eu cheguei na casa da minha mãe, tava aquele cheirinho de comida gostosa. E a verdade é que eu nem me lembrava mais que eu estava com vontade de comer aquele macarrão. E o que aconteceu? Adivinhe! Na hora que a minha mãe falou, vem, se sirvam na cozinha, e ela abriu o forno, ela falou assim, senão o macarrão vai esfriar, vem logo. Adivinhe? O próprio macarrão que eu queria. Era ele, o zastrás, quentinho, cheiroso e do jeitinho que eu lembrava. Só que naquela hora, o meu coração ele se encheu de um amor tão profundo, eu fiquei até emocionada. E eu olhei pro meu noivo e disse, amor, você lembra que eu comentei com você desse macarrão? Ele falou, sim, me recordo. E eu falei, pois é esse macarrão. E na hora minha mãe ouviu e ela falou assim, eu senti de fazer esse macarrão pra você. E eu confesso que internamente ficou uma voz ecoando na minha mente. Deus cuida de você nos detalhes. E sim, aquilo que você gosta interessa a Deus. Ele ama ouvir de você o que você gosta e você pedir pra Ele. E foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, ai Deus, queria tanto comer aquele macarrão zastrás. E olha o que aconteceu. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você acreditou que aquilo que você queria fosse insignificante? E Deus, ele só está assim pra você. Filha, me pede, ou filho, me pede. Eu fiquei me sentindo tão importante, mas tão importante que o Senhor me constrangeu. O amor do Senhor me constrangeu naquele dia. Eu falei, Pai, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor se preocupa e o Senhor quer de fato realizar os desejos do nosso coração quando são verdadeiros. E esse versículo de hoje fala que o Senhor cumprirá o desejo daqueles que o temem. Então, para existir o cumprimento de uma promessa, que é os desejos, a gente precisa cumprir o princípio. Então, nós precisamos colocar no nosso coração e lembrar, sempre trazer à existência da nossa mente que o Senhor sim cuida da gente nos detalhes. E claro que mais tarde o desfecho dessa situação foi o seguinte, quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Mesmo quando você não ousa pedir, eu cuido dos desejos do seu coração. E eu confesso para vocês que eu procurei na palavra algo que confirmasse esse mover suave e amoroso de Deus, e eu encontrei esse Salmo 145.
E Deus não apenas ouve os nossos clamores mais profundos, Ele também escuta os sussurros da nossa alma, aquela simples vontade de comer um prato da infância. Ele me ouviu e Ele moveu corações, situações e ingredientes para me lembrar de uma verdade, que é a verdade que Ele está lembrando você hoje. Filha, filho, eu vejo você, eu ouço você e eu cuido de você. E talvez você pode pensar hoje que isso que eu desejo é pequeno demais, seja lá o que for, tá bom? Mas talvez você ache que não vale a pena orar por isso. Mas deixa eu te contar algo, Deus se importa com você. Ele se mexe com o seu coração, Deus percebe. E se você teme e ama a Deus e vive em obediência, essa é a promessa dele para você. Ele cumpre os desejos do seu coração. Então, no dia de hoje, ouse crer, peça com fé, ore com confiança e não ache que é bobeira ou que é futilidade. Porque para Deus, quem te criou, nada que venha de você é pequeno demais. E vamos para o momento da oração. Senhor Deus, obrigada porque Tu és um Pai atento, sensível e amoroso. Obrigada porque mesmo aquilo que eu nem tenho coragem de Te pedir, o Senhor ouve e responde. Me ensina a confiar no Teu cuidado diário e a crer que o Senhor está presente nas pequenas coisas. Eu quero Te honrar, Te temer e andar contigo todos os dias, crendo que nada passa despercebido aos Teus olhos, e em nome de Jesus, amém. Te esperamos no devocional de amanhã.